Bom, gente, já que no último vídeo falei sobre Umbanda, vou continuar um pouco mais nesse assunto. Teve um comentário num vídeo meu, já faz tempo que está esse comentário lá. E de vez em quando eu dou uma olhada para achar um assunto. Então a pessoa colocou que ele viu um vídeo de uma pessoa na internet, a pessoa dizendo que não era possível que os preto velhos de Umbanda baixassem, né, incorporassem ali nos seus médios em uma religião que cultua usando imagens de santos católicos que são todos brancos. Deixa eu explicar para vocês. Bom, primeiro, que nem todos os santos católicos são brancos. A pessoa essa não conhece nem os santos do catolicismo. Tem muitos santos pretos. Muitos. Mas vamos falar primeiro para entender isso. Primeiro, eu não sei se a pessoa era de Umbanda ou não era. Primeira coisa que eu digo é o seguinte: para te falar sobre um assunto, tu tem que conhecer. Para conhecer, tu tem que ter feito parte. Eu não falo de candomblé. Nunca fiz parte de candomblé. Não entendo patavina de candomblé. Conheço um pouco, que li do Fatumbi, né, do Pierre Verger. Li um pouco, mas conhecimento teórico não serve de nada. Não serve de nada, o que serve é conhecimento prático. Então, para falar de algum assunto, é necessário ter participado. Se vai falar de uma religião, tem que ter participado dela para poder entender como ela funciona. Para não cometer esse tipo de gafe. Para isso, para entender esse fato do preto velho baixar, incorporar lá e trabalhar no meio de um monte de imagens de santos católicos e num bando e num monte de gente branca, tem que se entender primeiro o princípio. Tudo que tu vai falar, tu tem que conhecer o princípio. Onde é que a Umbanda começa? Como religião, tá? Como religião. Numa mesa kardecista. Kardec, temos que conhecer, então, se ela nasceu em mesa kardecista, temos que conhecer o kardecismo. Bruxo, tu conhece o kardecismo? A minha mãe era kardecista. Eu li todos os livros do Kardec, todos, absolutamente todos. Então, eu conheço o pensamento do Kardec. Sei a época em que ele escreveu, é necessário entender isso. A época em que ele escreveu era uma época em que existia muita escravidão ainda. Então, as pessoas eram preconceituosas. Às vezes, as pessoas dizem assim: eu não sou preconceituoso, eu tenho vários amigos negros. Tem muitos negros na minha volta. Como é que tu vai me acusar de ser racista? É porque tu é burro, deixa eu te explicar, para ti que tem esse tipo de pensamento. O dono de uma fazenda de açúcar, do canavial, também vivia rodeado de negros. E ele era extremamente racista. Embora o racismo nesse país não seja, o preconceito não era de cor, era de classe. Até hoje é. Porque os negros, era tão cultural isso, que os negros, quando podiam, compravam também outras pessoas escravas. Então faz parte da cultura. Então Kardec tinha esse pensamento. Ele era racista. Kardec era racista. Isso é discutível. Tá? E ele escreve toda a obra dele baseada em que aquelas pessoas negras, elas são inferiores e por isso são espíritos inferiores. E esse talvez seja o grande segredo da Umbanda. Primeiro, vamos pegar aqui uma coisa que vai dar uma discussão grande. Primeiro, nem todo caboclo que baixa numa terreira foi um índio. Está feita a confusão. Tenho certeza que está feita a confusão. Mas
Quem conhece história e quem se dedica a estudar religião sabe. Quando a Umbanda foi fundada em 1908, o espírito que baixou ali, naquele centro kardecista, em Niterói, no Rio de Janeiro, onde hoje é Niterói, baixou ali um espírito de um padre, Gabriel Malagrida. Todo mundo conhece a história, tem vídeos no canal sobre isso. Embora eu não fale sobre Umbanda, tem vídeo no canal sobre o Gabriel Malagrida. Mas ele se apresenta como o caboclo das 7 encruzilhadas. Então tem que entender, primeiro, que nem todo preto velho que se apresenta dentro de uma terreira com aquele invólucro de preto velho, com aquele arquétipo de preto velho, na verdade, talvez não seja um preto velho, talvez nunca tenha sido. O início da Umbanda mostra isso. Um padre se apresentou como um caboclo das 7 encruzilhadas, que muita gente diz que nem caboclo não era, que era um Exu. Tem gente que diz isso. Que ele que foi o primeiro, foi um Exu que fundou a Umbanda, e não um caboclo. Pelo nome, caboclo das 7 encruzilhadas, pois para mim não haverá caminhos fechados. Isso é básico de Exu, não é? Mas eu não vou entrar nesse meio dessa discussão, isso não é importante. O importante é que, para entender essa formação da Umbanda e esse preto velho, para entender esse preto velho, porque a pessoa disse que o preto velho jamais iria admitir estar ali no meio rodeado só de gente branca, cheio de imagem de santos católicos, porque segundo ele, segundo essa narrativa dele, o espírito estaria revoltado. Sabe por que essa pessoa pensa isso? Por 2 motivos. Primeiro, ela não conhece Umbanda. Se ela conhecesse a história da Umbanda, ela saberia. E ela não acredita na evolução do espírito. Eu posso conceber e posso acreditar que na hora da morte, aquele negro que sofreu na mão dos brancos, se ele pudesse incorporar em alguém naquele momento, pegaria uma faca e avançaria. Isso eu posso acreditar. Mas eu também acredito no amor. Acredito no respeito. Acredito que os espíritos evoluem, crescem. E com isso perdem a raiva. O preto velho jamais baixaria numa terreira para se vingar de alguém. Ele foi um espírito que evoluiu. A pessoa que disse isso, ela considera como Kardec. Que como ele era um preto, o espírito dele era inferior, ele não ia evoluir. Sabe quem é que tem esse tipo de pensamento? É a gente racista. Existe uma linha de pensamento, talvez, quem conhece um tipo de religião, de repente fica apegado a só um tipo de religião, não consegue entender essas coisas. Calvino, João Calvino, que fazia parte da igreja luterana, quando o catolicismo rompe, queria ser que Martinho Lutero vem com os protestos dele, que ele fez como quis. Depois vem Calvino. Calvino, uma das ideias de Calvino diz o seguinte, que quando Deus, Yahvé, o Deus Yahvé, se a gente fala em outro momento, quando Deus Yahvé manda as pessoas, que as pessoas nascem, elas já nascem destinadas. Isso é o pensamento de Calvino, isso é o pensamento calvinista. Que algumas dessas pessoas vêm para a Terra já com a certeza de que elas são salvas e que outras nunca serão salvas. Por quê? Porque elas já nascem ruins, com um espírito ruim. É isso que Calvino acreditava. Que essas pessoas nunca se ligariam a uma religião, nunca fariam coisas boas, porque elas já nasceram destinadas para isso. Porque assim determinou Yahvé. Isso é o pensamento calvinista. E esse pensamento não pode entrar na Umbanda. A Umbanda não é racista. A Umbanda acredita no bem e na evolução do espírito. Por isso eu digo, talvez o negro, na hora da morte,
Se ele pudesse, na revolta, ele incorporasse alguém, talvez ele desse uma facada em alguém. Mas o mundo espiritual é bom. E ele vai evoluir. E volta na maior das humildades, a baixar dentro de um terreiro, que hoje, cercado de gente branca, ele vem dar conselhos e vem trazer exemplos de como nós devemos viver. Quem não acredita nisso é porque acredita, como Kardec, que espírito de pessoas mais humildes não evoluíam. Não se podia aceitar conselho dessas pessoas. Por isso a Umbanda é criada. E foi um padre que se apresentou, ou seja, se vestiu, se apresentou como sendo um caboclo. Um preto velho, quando baixa, talvez não tenha sido um preto velho na outra vida. Para isso é necessário vocês lerem muito. Eu falei de 2 livros, os tambores o Aruanda e os Tambores de Angola. Fala um pouco sobre isso. É necessário ler um livro do Padre Quevedo chamado Aonde os Espíritos Baixam. Também é bom ler esse livro. É um livro que não acredita naquilo, mas é interessante conhecer isso. Mas a Umbanda não é racista. E estar cercado de negros não quer dizer que você não seja racista. Os donos de fazendas, de canaviais, plantadores de café, viviam cercados de negros. E eram todos racistas. Meu abraço a todos vocês.